Está feliz de estar aqui em Colômbia? Sí, porque minha esposa fala em espanhol. Deus está fazendo muita coisa, né, Denard? Então, assim, a gente fica contente de fazer parte dessas coisas, entendeu? Então, acho que você não deve perder as próximas vezes que nós virmos também, principalmente para o Panamá e outros lugares, porque a gente experimenta aquilo que Deus está fazendo e a gente sabe, a unção é transferível, então vem. É isso aí. E aí, Bruno, feliz? Estamos muito felizes e animados por aquilo que vai acontecer aqui na Colômbia. Será um tempo maravilhoso, onde muitas pessoas serão impactadas, cheias do poder de Deus, e haverá muitas curas, sinais e maravilhas aqui. Nós declaramos isso. Amém. Estaremos indo para Monteria. Monteria é uma cidade, uma província, e faremos uma grande cruzada e uma escola como desatar o sobrenatural. Ore por nós. Sobrenatural como natural, como estilo de vida, e a testificação da palavra com milagres, sinais e maravilhas. Estamos agora embarcando e creio que Deus vai fazer coisas tremendas. Deus abençoe. Shalom para todos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Tenía un dolor, pero cuando estaba orando sentí que algo me corrió y sentí que el juez se acercaba, y por eso le doy gracias a Dios en esta noche. 15 anos, Sí, acidente de moto, de boca ahí, sobre caído. machucou o corpo. Interior, você está chorando. Está llorando. Obrigado, Senhor. Y el dolor siempre estaba ahí. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. ¿Qué tenía? Dormía bien. Dobre sus rodillas. Hasta el piso. Más. Outra vez. Otra vez. Quanto tempo não fazia isso? ¿Cuánto tiempo no podía hacer eso?
Segunda, era uma hérnia palpável. Podia palpá-la. Sumiu. Sumiu? Haga algo que no podía hacer sin dolor. Haga algo que no podía hacer sin dolor. ¿Dolía mucho? Pasa así, sí. Hágalo ahora sin dolor. Hágalo ahora. Mueve. Mueve. Não fazia isso. ¿No podía hacer eso sin dolor? Subiu toda a dor. Outro. Sérgio, foi tremendo aqui na Colômbia. Na verdade, as palavras para mim foram muito profundas, simples, mas profundas e práticas. Porque houve uma manifestação de uma palavra rema. É verdade. Do reino, o reino presente. O evangelho é muito simples. Uhum. A pregação do evangelho é muito simples. E a testificação, quando verdadeiramente está em alinhamento com o coração do Pai, são os milagres, como nós vimos. Sim, sim. As maravilhas. Uma coisa que me ressaltou muito, que eu creio que se os pastores e a liderança, principalmente aqui, né, da Colômbia, como de lá também, né, de Panamá, por alguns pastores e liderança toda da igreja também, o desafio, né? Se eles aceitarem esse desafio E andar de com Deus com buscarem profundidade. o Senhor na palavra, na oração, enfim, terem um momento a sós deles com Deus e fazer disso algo que vai ser contínuo, né? Um estilo de vida. Oi? Um estilo de vida. Isso, então vai mudar. Aí eu creio que tem toda a possibilidade de uma mudança. Muitas vezes você que está nos ouvindo pode achar assim, mas esse pessoal aí fala, depois desse seminário tua vida nunca mais será a mesma. É assim, é verdade. A possibilidade está aí presente, porque é pregada a palavra, a manifestação e é feito um desafio. Agora, a mudança ocorre para aqueles que aceitam o desafio e fazem a parte de cada um deles, né? Então, assim, se não ocorre mudança, se não ocorre algo, é porque possivelmente a própria pessoa que recebeu aquilo, ou ela não creu direito, ou ela não fez conta, e aí, enfim, continua a viver a vida dela. Estamos indo para Peru na mesma dimensão, onde é uma palavra de 2ª Crônica, que Deus procura corações que creem
para que Ele possa manifestar o peso da sua glória. Espero que o seu coração seja um deles. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Donde la presencia está, há milagres. Há milagres. Como em Pentecostés, e lléname de nuevo. Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Quero falar um pouquinho sobre o amigo do noivo. Vamos falar um pouquinho de João Batista. E é muito interessante que quando Deus coloca algo no seu coração e começa a falar sobre um tema, alguém específico, parece que começa a brotar do lado tudo relacionado a esse assunto. Você acaba ficando mais sensível ao que Jesus está falando a respeito de determinado assunto. E é engraçado que quando eu comecei a ler o texto que a gente vai ler, logo depois me indicaram a ler um livro que eu indico para todo mundo, que é Você Escolherá o Deserto, de Samuel Whitfield. Aconselho muito vocês a lerem esse livro, que impactou muito a minha vida, fala muito sobre João Batista. Logo depois, nessa mesma época, o Paulinho do Drops, ele soltou um espontâneo que foi gravado no SDA, inclusive eles lançaram, agora é ele. Nem é merchan, gente, mas é que a música falou tanto comigo que o pessoal até me zoa. Quando toca, eles ficam olhando para mim, como se a música fosse minha, né? De tanto que eu acho que eu cantei na Living. Então, uma música que marcou muito a minha vida. E o Paulinho falava sobre o João Batista também. Aí eu falei, Jesus, eu acho que o senhor está querendo falar alguma coisa sobre João Batista e o amigo do noivo, né? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em João 3. A gente vai ler do 22 ao 30. João 3, 22 diz assim: Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água. E o povo ia até ele para ser batizado. E isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu então uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Os discípulos aqui tentaram fazer uma intriga aqui, né? João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida no céu. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus amigos, eu quero atentar um pouquinho sobre a vida de João Batista, quem ele era, o que comia, o que fazia. Muitos de nós até conhecemos as histórias, outros levam só o lado de ser um cara que vivia no deserto, um cara que comia mel e gafanhoto, um cara esquisito. Mas eu quero trazer essa noite a vida de João Batista, como ele é importante para o Evangelho e como ele tinha a revelação de quem ele era, de quem Jesus era. Seus pais pertenciam à linhagem sacerdotal. O seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel. Isso aconteceu poucas vezes. Ele foi anunciado que mesmo antes de nascer, ele seria um homem cheio do Espírito Santo. João Batista é conhecido como precursor de Jesus Cristo, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Meus amigos, João Batista ele era um evangelista que pregava o arrependimento dos pecados e ele batizava nas águas aqueles que se arrependiam. A história de João ela é narrada pelos 4 evangelhos. A sua vinda é predita por Isaías, você não precisa abrir, mas Isaías 43 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda ao nosso Deus. Foi predito por Malaquias,
Você também não precisa abrir. Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Lucas 1:76 fala sobre João: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho. E Jesus, em Lucas 7:27 diz: este é João, este João é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Meus amigos, João foi uma voz forte e poderosa que anunciou a chegada do Messias. Ele batizou a Jesus, proclamou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele foi para preparar o caminho do Senhor. Na parte mais importante da história, que foi o ministério de Jesus. Ele tinha uma missão única, especial. Ele foi um mensageiro, batizador. João era um homem comum, humilde, exótico. E todos sabem que o ministério de João, ele dura muito pouco, coisa de 6 meses. Mas ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi chamado. João Batista foi decapitado antes de completar 35 anos. E mesmo tendo um ministério tão curto, João não curou ninguém, João não trouxe uma nova profecia. Jesus fala sobre ele: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior que João. E meus amigos, a gente pode lembrar que isso aí está falando de Elias, de Moisés, de Davi. E amigos, nós podemos falar muitas outras coisas, muitas outras qualidades de João Batista. Mas esse homem aprendeu algo, uma mensagem que nós temos que aprender hoje. Ele aprendeu que apenas um homem a quem Deus vai glorificar quando Ele vier em poder. E Deus busca por um povo que deseja revelar o seu Filho. Não um povo que quer tomar a glória dele para si mesmo. Mas Deus procura amigos que revelam o Filho de Deus. João entendia quem ele era. Ele entendia que ele era o noivo. Que ele não era o noivo. E sim, ele era o amigo do noivo. João entendia quem ele era e a sua função. E amigos, o ministério de João foi um ministério de preparação, para preparar o caminho do Senhor. E ele foi chamado para preparar o caminho, mas antes de iniciar o seu ministério, o próprio João precisava ser preparado. E onde Deus manda João para ser preparado? No deserto. Em meio ao deserto. Meus amigos, João tinha uma linhagem sacerdotal. Ele podia ficar no templo, sendo visto, comendo do bom e do melhor, vestindo vestes finas. Mas ele decide ir em um lugar onde não teria ninguém para ficar olhando, não teria holofotes. Ele decidiu um lugar onde Deus iria se relacionar com ele. E amigos, o deserto fala muito sobre esse lugar de relacionamento com ele. João, ele foi preparado nesse lugar, sem ninguém vendo. Nós lembramos muito da vida de Davi, que também foi preparado num lugar escondido. A vida de Moisés. Amigos, pessoas forjadas no deserto. Lugar onde a única opção é Deus. É um lugar de relacionamento. O deserto, meus amigos, não é um lugar de perca de tempo. Mas é um lugar onde Deus trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso coração. É um ambiente ideal para liberar uma mensagem, para preparar uma mensagem. E João carregava uma mensagem. Eu olho para a vida de João e vejo que ele era uma mensagem. Meus amigos, eu entendo que o contexto onde nós estamos inseridos é fundamental para a nossa formação. O deserto não é um lugar de atraso, não é um lugar de perca de tempo, mas é onde nós encontramos a verdadeira recompensa. É o lugar onde nós podemos desfrutar da nossa verdadeira herança. E o deserto, meus amigos, é o lugar onde Deus estabelece um relacionamento com o seu povo, um relacionamento que não é possível em meio a tanto caos, em meio a tantas distrações que nós temos. No deserto, Deus oferece para nós aquilo que é mais importante que Ele pode dar, que é a si mesmo.
E Deus tem nos chamado para esse lugar de deserto, para esse lugar de relacionamento com Ele. João sai desse tempo de preparação com um caráter transformado. Meus amigos, o deserto ele nos forja como homem, como mulher. Ele forja o nosso ministério e o deserto forja a mensagem. João ele não era um caniço agitado pelo vento. Ele não era um homem vestido de roupas finas. Mas ele aprendeu que a única forma de cumprir o seu ministério era se tornando menor para que Cristo fosse maior. Esse era o caráter de João. João, nós podemos ver que em nenhum momento João trabalha para si mesmo. Cristo é o centro da mensagem de João. Ele falou mais de Cristo do que dele mesmo. O desejo de João era pela fé e pelo arrependimento as pessoas se achegassem a Cristo. Por isso, meus amigos, o testemunho de João, a mensagem de João era completa. Ele fez questão de pregar uma mensagem, um testemunho completo. E eu quero falar alguns testemunhos de quem era Jesus para João. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 1. A gente vai discorrer alguns versículos. João 15, 1:15. Você pode deixar a Bíblia aberta em João 1, que a gente vai ler alguns versículos desse capítulo, tá? Jesus era para João, o Deus eterno. João 1,15 diz: João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João 1,18 diz: ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Meus amigos, nós sabemos que João era 6 meses mais velho que Jesus, então ele não poderia estar falando aqui da idade natural, mas sim da pré-existência de Deus, de Jesus como Deus. Nós cantamos muito aqui, né? Ele é totalmente homem, totalmente Deus. E cara, João já tinha essa revelação. Deus já existia antes de mim. Jesus era para João o Cordeiro de Deus. Nós vamos ler o versículo 20, 30, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Verso 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o testemunho de João Batista. Cristo, o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, antes mesmo de que Jesus iniciasse o seu ministério público, João já tinha a revelação que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus era para João também o Filho de Deus. O verso 34 diz: pois eu de fato vi e testifico que ele é o Filho de Deus. João Batista declara que Jesus é o Filho de Deus. João tinha a revelação de quem Jesus era. Deus leva João a uma situação que ele pode ver de fato que Jesus é o Filho de Deus. João Batista entendia, meus amigos, quem ele era, qual era a sua missão, e ele tinha a revelação de quem Jesus era. E João fala no texto sobre ser o amigo do noivo. Eu quero que você volte a João 3, a gente vai ler do 28 ao 30. Diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta o serviço ao noivo, que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo.
Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça, que eu diminua. E amigos, esse título, o amigo do noivo, ficou martelando meu coração. E eu creio que quando a gente estuda algum tema, a Bíblia, a gente precisa entender o contexto, a cultura da época que foi escrito. E eu fui pesquisar o que era o amigo do noivo na época do casamento judaico. E tinha alguns processos no casamento judaico naquela época, que existia negociação com o pai. Nós podemos lembrar de Abraão, quando ele manda o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. O noivo ele não tinha acesso ou contato com a noiva, e os noivos eles não se conheciam. E o noivado daquela época era uma de duas partes que acontecia no casamento, para completar o casamento. E depois do noivado, o casal ele estava legalmente casado, mas eles ainda viviam em casas separadas. Caso o noivo desejasse encerrar o noivado, ele precisava divorciar, pois já tinha passado esse primeiro estágio do casamento. E depois de um tempo, o casal se juntaria para completar o seu casamento, que seria o segundo estágio, que era chamado de núpcias. Mas desde esse primeiro estágio do noivado, ele já era considerado casado. Eles só não se encontravam ainda. A partir da segunda parte, que era o chamado núpcias, que o casamento valeria e eles passariam a morar juntos, né? E nesse tempo do noivado existia uma figura muito importante, que era o melhor amigo do noivo, que hoje seria como se fosse os nossos padrinhos, mas ele tinha uma função muito mais importante, e era chamado de Shoshbim, o melhor amigo do noivo. Eu quero que você preste atenção em qual era a missão, qual era a função do Shoshbim, do amigo do noivo, porque fala muito sobre a nossa missão como amigos do noivo, de preparar a noiva para o noivo. O amigo do noivo, ele tinha o dever de proteger a noiva, ele era o amigo mais confiável do noivo, ele tinha a missão de assegurar que a noiva estivesse sendo bem cuidada. Era dever do amigo do noivo falar as coisas que estavam no coração do noivo, as preferências dele, os desejos, aquilo que ele gostava. E o amigo do noivo ele reproduzia a mensagem do noivo com fidelidade. Era a função dele levar a noiva ao lugar onde o casamento seria consumado. E era também papel do amigo do noivo fazer a guarda para o casal, a fim de certificar que eles não seriam perturbados. O amigo do noivo, ele soltaria um grito de alegria quando o noivo tomasse sua esposa e consumasse o matrimônio. E o amigo do noivo estaria do lado para ouvir o grito e se alegrar com seu amigo que agora tomava a noiva para si. A alegria primária do amigo do noivo estava na herança de outra pessoa, não na sua mesmo. O amigo, ele não ficava de longe, mas ele participava de perto. E meus amigos, o amigo do noivo, ele tinha a missão de não roubar o olhar da noiva para si mesmo, de não roubar as afeições da noiva para si. Quando o noivo entra e tranca a porta, a alegria do noivo é completa e ele sai regozijando. E João fala, o amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. E nós entendemos que individualmente nós somos o amigo do noivo. Coletivamente nós somos a noiva de Cristo. E como noiva nós precisamos entender qual é a nossa identidade espiritual. O propósito das nossas vidas como sendo a herança de Jesus. Jesus ele não vai se casar com uma noiva que não esteja apaixonada por ele. Ele quer mais que obediência obrigatória, meus amigos. Ele anseia por uma noiva que voluntariamente escolhe amá-lo, escolhe buscá-lo e escolhe adorá-lo. Somente uma noiva apaixonada, somente uma noiva cativada pela beleza do noivo, anseia estar com ele dia e noite.
E o que nos atrai ao lugar secreto é a fascinação por sua beleza. E amigos, a palavra de Deus, ela revela quem Ele é. Deus deseja liberar uma palavra, um desejo de encher o coração da igreja com a revelação de quem Ele é. Meus amigos, é uma das coisas que a gente mais ora, que Jesus nos dê a revelação de quem você é. E Jesus, Ele fará isso por meio de amigos, mensageiros, incendiados, amigos do noivo, apaixonados por Ele. Pessoas que vão carregar uma mensagem que vai tocar todas as áreas da vida da noiva. E eu falei aqui a última vez que eu estive aqui, eu falei, amigos, não tem um segredo secreto. Tudo isso é construído num ambiente de adoração, num ambiente de oração, no secreto com Ele. Onde nós experimentamos a doçura dEle, onde nós podemos o contemplar, e nós precisamos ter a revelação do Deus noivo. É necessário que se levante uma igreja gloriosa para casar com Jesus. A glória de Jesus, ela conquista o nosso coração para a beleza do noivo. E a paixão dele, ela destrava o nosso coração, meus amigos. Nós somos chamados a olhar para Ele. Nós somos chamados a contemplá-lo. Nós somos chamados a ser inundados com a realidade de quem Ele é. E a mensagem a ser pregada nesses dias, ela precisa preparar a noiva para o noivo. Ela precisa purificar das imperfeições, como diz Efésios, para apresentá-la a ela como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, senão santa e sem defeito. Na igreja de Atos nós podemos ver como os apóstolos, eles pregavam com poder e graça. E hoje nós podemos experimentar esse mesmo poder e essa mesma graça para que a igreja seja limpa pela palavra, vivificada pelo Espírito Santo. Paulo em 2 Coríntios 11:2 diz: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura, a um único marido, Cristo. E João Batista, meus amigos, é um homem que nós podemos ver que entendia a sua função. João conseguia adentrar a alegria de Deus, porque ele sabia quem Ele era. Ele sabia quem Jesus era. E ele tinha prazer em ver Jesus recebendo o que pertencia somente a Ele. A alegria de João estava na alegria de Deus. E somente, meus amigos, um amor profundo e verdadeiro pode ter mais prazer no sucesso do outro do que no seu. Apenas um amor profundo e verdadeiro pode se alegrar de verdade com outra pessoa recebendo uma recompensa que não é sua. E João, ele havia cultivado esse amor por Jesus durante os anos do seu relacionamento com Jesus no deserto. E minha pergunta para você hoje é, cara, nós temos amado a Jesus da mesma maneira? Nós temos o testemunho de Jesus sofrendo em nosso lugar na cruz, ressuscitando, que João não teve. Nós recebemos a vida eterna, a habitação do Espírito, a comunhão de Deus. Quanto mais nós deveríamos ter prazer em Jesus, receber a sua herança. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, quando nós temos prazer em ouvir a voz dEle, nós começamos a tomar decisões bem diferentes. Eu falo muito isso com o pessoal da Living, com os amigos. Uma conversa que eu tive com o Renato, a gente estava falando, cara, como é interessante, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o que a gente achava importante já não se torna mais, muda muito a nossa mente, nosso comportamento. Algo que às vezes valia tanto para nós, hoje não vale mais. E amigos, como podemos sequer buscar a nossa própria satisfação e destino quando Jesus ainda não recebeu a sua herança? Nós deveríamos ser movidos por uma única coisa nesse tempo: que Ele receba a recompensa do seu sacrifício. Sabe, não faz sentido nenhum nós
gastarmos as nossas vidas perseguindo as nossas satisfações, as nossas coisas, os nossos destinos, quando Jesus ainda não recebeu a sua herança. E nós temos sido chamados para ser o amigo do noivo, o amigo dele. Deus tem nos chamado para sermos o amigo do noivo. Jesus, ele vai se casar com a noiva, amigos. E nós podemos ser esse amigo. Ele tem nos chamado, não para vivermos dias distantes, olhando de longe, mas Ele nos chama a viver dias de amizade intensa, íntima, profunda, de poder compartilhar com seu amigo os preparativos desse grande dia. Eu não sei você, mas meu coração clama por isso, meus amigos. Jesus, ele chama os amigos que vão se ocupar com as coisas dele, que vão desviar a atenção das suas próprias coisas, seus próprios interesses. Homens e mulheres que não estão nem aí para as suas coisas, para o seu eu, mas que estão com o olhar fixos em Jesus. E nós ouvimos domingo passado, à noite, a Carol falava sobre Maria e Marta, amigos de Jesus. E cara, sempre quando a gente ouve essa história, a gente ouve assim: você tem que ser mais Marta, menos Maria, mais Marta, menos Maria. Mais Maria, menos Marta, contrário. É, só para ver se você estava acordado. E é verdade, a gente tem que ser mais Marta, mais Maria, menos Marta. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas a atitude de Maria a gente admira tanto. A gente fala tanto sobre Maria, mas é a Marta que a gente costuma ser mais. É a Marta que mais seguimos, é a Marta que mais fazemos igual. Mas Jesus diz uma coisa muito importante para eles, e nos ensina também. Somente uma coisa é necessária. E Ele deixa claro, Ele nos ensina que priorizar tempo com Ele é a melhor parte. Nós precisamos, amigos, ajudar a noiva a perceber Jesus, a perceber o noivo, a fazer com que ela ame Ele de todo o coração. Nós somos convidados a declarar a pureza dEle, conhecendo os segredos do coração daquele que também é o nosso noivo. E amigos, sem roubar os olhos da igreja para a nossa performance, nós temos que ter esse cuidado para não querer roubar a atenção da noiva para nós mesmos, mas levando a contemplar aquele único que é digno, que é o dono das alianças, que é Jesus. João entendeu, meus amigos, que a alegria dele estava no noivo, nas coisas do noivo, não nas coisas dele. Quando os discípulos vieram falar para João que Jesus estava batizando, que Jesus estava vindo uma multidão com Jesus, ele disse: não olhem para mim, é Ele. E amigos, quando Jesus começou a falar comigo sobre essa palavra, sobre o amigo do noivo, eu comecei a lembrar de como eu sempre quis ser o amigo do noivo. Sabe aquele cara que participa do casamento do amigo? Tipo, vai junto nos fornecedores, leva o noivo para isso, leva o noivo para aquilo, ajuda o noivo. Eu sempre quis ser esse amigo. E quando eu achei que eu seria, o meu melhor amigo, ele casou meio que nas pressas, aí não deu certo, não fui. E aí eu achei que eu ia viver isso no meu casamento, e de certa forma eu vivi, amigos. No meu casamento eu tive meu amigo perto, participando, e foi muito legal. Mas quando Jesus começou a falar dessa questão do amigo do noivo, eu me lembrei do noivado, quando eu fui pedir a Paloma em casamento. Para quem não sabe, a gente namorou à distância há 4 anos. E eu precisava de ajuda para fazer o esquema do pedido surpresa e tudo mais. E eu fui chamar meu melhor amigo, falei: cara, você me ajuda a participar disso? Me ajuda a fazer e tal? E amigos, hoje eu entendo, eu amo a vida dele, não tenho nenhum problema com ele, eu o amo, deve estar assistindo. Mas quando eu chamei ele estava passando por um problema muito triste, assim.
ele virou para mim e falou assim: cara, eu não consigo, eu não tenho estrutura emocional para participar desse momento com você. E realmente eu não pude contar com ele, mas quando eu comecei a lembrar disso, cara, Jesus na hora me falou assim: Samuel, quantos amigos eu tenho chamado para ser o meu amigo, para me ajudar, para estar participando comigo, para ser meu amigo, para ter relacionamento comigo. E eles estão mais preocupados com suas emoções, com suas coisas, e estão recusando o meu convite. E amigos, nós estamos nesse tempo entre o noivado do casamento e a consumação do casamento. É urgente, amigos, que se levante os amigos do noivo, que irão cuidar, que irão preparar a noiva para o casamento. Nós vivemos uma expectativa por esse dia, pela vinda de Jesus. Nós cantamos Maranata, nós cantamos muito Maranata aqui. Há uma santa expectativa dentro de nós por esses dias. Semana passada nós tivemos conferência falando sobre isso, escatologia. E amigos, a mensagem permanece a mesma. É as mesmas dos profetas, de João. Ele está vindo, se preparem. E meus amigos, quando ele vier, será com um dia como nenhum outro. Ele virá com poder e grande glória. E Deus está nos chamando a viver, a ser uma geração que vive uma contracultura, com uma inversão total de prioridades, amigos, em relação ao que o mundo tem nos imposto. Uma geração que vai se dedicar e proclamar, a viver com ousadia a mensagem do amigo do noivo. E amigos, eu oro para que Deus levante uma geração de João Batistas, amigos do noivo. Uma geração que a alegria esteja firmada em ouvir a voz do noivo e de ser o amigo do noivo. Jesus, ele vem para encontrar uma noiva pronta, meus amigos. E quem são as pessoas que vão se envolver com as coisas que se importam para ele? E quem vai preparar aquilo que importa para ele? Essa é a missão dos amigos do noivo. Nós precisamos preparar a noiva para o noivo. Isso significa, meus amigos, reconhecer que nós não somos a resposta para a necessidade do mundo e da igreja. E o nosso papel é apontar para ele. E ele conta com pessoas dispostas a se diminuir, pessoas que não apontam para si mesmos, pessoas que vão pagar o preço, que não vão querer roubar o olhar da noiva para elas, mas vão apontar: é ele, é ele. Deus procura, meus amigos, por vozes no deserto. Ele procura por homens e mulheres a serem uma voz, serem uma resposta no deserto. João, amigos, não pregou novas informações. E nós não precisamos de mais novas informações. O que nós precisamos é que desesperadamente se tornar um povo que foi transformado pela mensagem. Um povo que foi transformado pela mensagem que já recebeu. Nós precisamos nos tornar mensagens vivas, as pedras vivas. Deus quer transformar pessoas em mensagens. E amigos, a minha oração nesses últimos dias tem sido: Jesus, eu quero ser encontrado fiel ao que o Senhor me pediu. Eu quero ser uma voz na minha geração. Eu não quero ser um mero eco da mensagem dos outros, de algo legal que eu ouvi, mas eu quero carregar uma mensagem. Meus amigos, essa tem sido a minha oração. Jesus, me torne a mensagem. Eu quero ser a mensagem. Eu quero ser o teu amigo. Meus amigos, Deus procura por mensageiros que vão preparar o seu caminho. João Batista, ele decidiu se esvaziar de si mesmo e buscar ao Senhor de todo o seu coração. E ele era uma mensagem. Há um caminho, meus amigos, a ser preparado na sua faculdade. Há um caminho a ser preparado no seu trabalho. Há um caminho a ser preparado na sua igreja local. E onde estão as vozes daqueles que se diminuem para que Cristo cresça? Que nessa busca Deus possa encontrar os nossos corações dispostos a dar uma resposta a Ele. Que Ele possa vir, que Ele possa ser visto, ouvido.
Fábio Coelho, nessa semana, ele fez uma live com o Paulinho do Drops lá, e eles estavam falando um pouco sobre João Batista, e ele diz algo que me marcou muito, que ele fala: João iria habilitar um povo para o Senhor. Os amigos do noivo, eles instruem um povo não para que o siga, mas eles instruem um povo para que esteja preparado para a vinda de Jesus. Meus amigos, essa é a nossa missão, é preparar a noiva para o noivo, é fazer discípulos não para nós mesmos, mas que olhem para Jesus. Amigo, o foco não é você, não sou eu, é Cristo, é Ele. É Ele, meus amigos, é por Ele que nós temos que gastar as nossas vidas. Feche seus olhos. Jesus, como igreja, nós queremos te pedir perdão por termos falhado contigo, Jesus, de sermos seu amigo. Nos perdoa, Jesus, por não sermos bons amigos. Gera em nós um santo temor, para que nós podemos apontar os olhos da noiva para você, Jesus. Eu oro para um levantar de uma geração de João Batistas, os amigos de noivo, que vão preparar o caminho do Senhor, que não vão somente ficar olhando, mas serão o amigo do noivo, serão os seus xoxpins, que vão preparar a noiva para o seu amigo. Pai, nós seremos aqueles que não vão desviar os olhos da noiva para nós mesmos. Nós não queremos ser espectadores daquilo que o Senhor vai fazer, mas queremos ser provocadores disso. Nós queremos ser aqueles que vão atrair a Tua glória. Gera em nós, Jesus, uma responsabilidade, que possamos assumir essa responsabilidade, essa mensagem, que possamos carregar a mensagem de sermos o amigo do noivo. Pai, eis-nos aqui. Jesus, nos desperte ao chamado de precursor que prepara o caminho do Senhor. E fale, é Ele, não olhe para nós, olhe para Ele. Vale a pena, Jesus, gastar os nossos dias para Te amar. Que nós possamos ser uma geração de amigos do noivo, que vão apontar para Jesus e dizer, é Ele. Ah, Jesus, gera em nós a revelação de quem o Senhor é. Nos dê a revelação da Tua majestade, da Tua santidade, da Tua dignidade, Jesus. Gera em nós, Pai, essa responsabilidade. Arda em nós essa mensagem. Nós somos o amigo do noivo. Nós somos o amigo do noivo. Amigos, eu quero deixar você bem à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ficar no seu lugar, se levantar, ficar de joelhos, fique à vontade. Eu só peço, amigos, dê uma resposta ao chamamento do Senhor. Diga a Ele, Jesus, me torne uma mensagem. Eu quero ser o Teu amigo.